um pouco sem colete, os primeiros anos sem colete, e depois com colete emprestado. Então, como não tinha colete para todo mundo, a gente saía com o colete e jogava para trás, falava assim, eu não vou ficar usando um colete que tá fedorento, não me serve, não é do meu tamanho, já perdeu a estrutura de validade dele, e eu não gosto dessa porra aí que não me ajuda para correr. A gente tinha essa cabeça. A gente trabalhava sem colete. Hoje os caras parecem o G.I. Joe, high-tech. Tem tudo na farda. A gente não tinha nada. A gente tinha um revólver, um baleiro, uma algema e uma bereta 9. Pra não dizer... Como a bereta é ruim pra você correr com ela, a gente usava um sobressalente na cinta cruzado. Parecia aqueles mexicanos. Era outra mentalidade, entendeu? Mas o ladrão era o mesmo maldoso, entendeu? E aí, cara, depois e o respeito era grande. Eu vou falar uma coisa para você. Em São Paulo, a rota não perdeu o respeito. Não perdeu. E nem os BAEPs. O vagabundo lá de São Paulo, ele sabe que tropa tática, BAEP, rota lá em São Paulo, se ele der um vacilo, ele vai pro saco. Simples assim. Então, eu tô te falando isso por quê? Porque eu tava comandando no fim da minha carreira tático rodoviário e batalhão rodoviário, e tem uma comunidade extremamente violenta da Baixada Santista, que chama Vila Esperança. Eu cheguei lá com a Vila Esperança virada, eles já tinham posto fogo há uns 3 anos em 2 guinchos, em mais 4 carros, e estavam fazendo arrastão, roubando todo mundo. Nós chegamos, eles ficaram sustentando disparo contra a gente. A hora que eles viram a primeira barca de BAEP lá, eles correram igual rato para dentro da comunidade. Então, a mística que é criada em torno de alguns nomes, algumas estruturas policiais, elas vão permanecendo. Não pode deixar cair. Isso. Não pode deixar cair, entendeu? Isso que o BOP conquistou nessa operação, discutir a operação eu discuto com você, mas não há discussão a respeito do que o nome BOP construiu nessa semana aqui. Lá em São Paulo, policial tático, policial de rota, COI, GAT e tal, sabe o que é BOP. A gente sabe. Mas dentro de uma quebrada lá em São Paulo, o vagabundo fala pra ele, e o BOP? Ele, o que é? É polícia lá do Rio. Qual que é dos caras? Não sei. Entendeu? Agora ele sabe. Isso. Da capacidade do BOP. Entendeu? Então, o que esse BOP fez nessa operação e o CORE aqui, né? Porque eles não fizeram sozinho, foi BOP e CORE em termos de nome. Eu sei que de 2.500 policiais tem participação também de tropa regular. Isso, tem. Mas o nome BOP e CORE lá tá rodando o Brasil inteiro. Então, essa mística que cria depois de uma operação dessa, isso perdura anos se os caras não enfraquecerem no combate, entendeu? É muito forte isso. A vagabundagem, isso chega nos vagabundos lá de Roraima. É foda. O BOP é muito forte aqui no Rio e tem também a história do filme, né? Do Tropa de Elite, né? Isso. Mas, de fato, essa força, essa mística, ela foi reafirmada e colocada em outro patamar nessa operação. As imagens, a dinâmica, tudo isso, esse resultado... realmente o BOP, o resultado produzido pelo BOP dá uma dimensão para qualquer brasileiro que assistiu o noticiário. Eu fui dar o curso para a Polícia Militar de Manaus há um mês passado, mais ou menos, uns 40 dias, no curso de caveira deles lá, cara. Lá eles são raio, né? Aqui é caveira, em São Paulo é rota, lá eles são raio. Cara, quando você sai na rua com viatura raio, todo mundo treme. Todo mundo vagabundo treme. Então são algumas místicas que vão sendo criadas que se você souber cultuar e não deixar enfraquecer, é o que segura ainda a malandragem. Entendeu? Senão os caras tomam conta mesmo. Mas vou voltar lá para não perder. Depois de 5 anos, cara... Deixa eu só fazer um parênteses, irmão, porque você vai dar uma sequência. Essa questão da mística, Goiás tem a Rotan, que é a mesma coisa, raio, né? Mas falando da tua experiência em São Paulo, você falou, se tu entra na quebrada em São Paulo e fala que é BOP, o cara não sabe, mas ele sabe que é rota. E a rota em São Paulo também, assim, a população inteira venera a rota. E no BOP, inclusive, surgem aquelas comparações, né? Qual é a diferença entre BOP e a rota? E eu quero aproveitar essa oportunidade para que você fale isso para a audiência, né? Não naquela ideia de qual é melhor, porque isso não há que se falar. Mas dentro do seu contexto ali, né, cara? BOP e rota. Tem algumas diferenças muito interessantes, que é o seguinte, ó. Primeiro que rota em São Paulo
é um batalhão de patrulhamento. Qual é a diferença? Qual é a característica da rota? A rota trabalha sempre no mínimo com 4 em viatura. Grande capacidade bélica. Então toda viatura tem fuzil, tem metralhadora, 4 caras. A rota ela sai em pelotão. Então adota-se uma área de São Paulo e o pelotão vai inteiro. O comando e mais 4, por exemplo. E eles concentram naquela área de um batalhão. A rota ela é criada para patrulhar as cidades. Ela não é uma tropa quartelada. Qual é a rotina da rota? Você chega, você vai fazer educação física. Rápida, 1 horinha. Depois você vai para a sala de aula fazer instrução. Mais 1 horinha. Depois você vai patrulhar 10 horas. Então, são 12 horas de patrulhamento, são 12 horas de serviço, onde 10 são de patrulhamento. E aí, o que aconteceu? Como era uma tropa muito firme no seu propósito, ela foi ganhando fama. E existe um negócio que é o seguinte: você lá em São Paulo, você atende 190. Você está empenhado. Do acidente de trânsito, da briga de marido e mulher, de qualquer ocorrência. Quais são as tropas que não atendem 190? A tropa tática. Então, se você pegar um batalhão da Zona Leste lá, o 19... O 19, ele tem uma área lá da Zona Leste. Tem todas as tropas regulares atendendo o 90. E tem uma força tática ou um BAEP que foi criado, que é aquela tropa de apoio que chega para a ocorrência que tá com risco aos policiais. Grande quantidade de marginal, tem fuzil, tem alguma coisa, é a tropa tática. Onde entra a rota aí? A rota, você imagina assim, eu estava até falando pro meu parceiro Lino que está aqui. Qual que é o efetivo do BOPE hoje? Cara, esse número não é público, mas eu estimaria em torno de uns 400, 500. Você não está errado, está perto. 400, cara. Tira férias, licença-prêmio e administração. Sobrou, vamos pôr 300. Operando. 300 divide por 4 equipes. Isso. Para cuidar do Estado. Pega a parte que está administrativa, pega a parte que está... Então vamos para a rota. A rota tem 600, cara. Você tira 150 aí, que é os caras afastados, férias, licença-prêmio, doente, administrativo e tal. Divide isso em 4 companhias. Vocês vão botar aí 500 caras dividido por 4 companhias. Aí você divide nas companhias em 2 pelotões. Ou seja, a rota, cara, com essa força no nome gigantesca que tem cidades de São Paulo que nunca viram uma viatura de rota. Nunca viram. Nunca vi, não sabe, só conhece de falar e foto e internet, filme. Bairros de São Paulo vão ver rota 1 vez por ano. Porque se eu tenho lá em São Paulo 43 batalhões, naquela área daquele batalhão, quantas vezes um pelotão de rota vai, se você distribuir ao longo do ano, nesses 43, para você ir um dia naquele batalhão? Porque a rota, às vezes, por exemplo, o negócio que está dando do PCC com o promotor Garquia, vão resgatar o Marcola. Vai uma companhia de rota, fica 1 mês lá em Presidente Prudente, lá na divisa do Estado. São uma companhia inteira de rota que não vai patrulhar lugar nenhum, vai ficar nessa missão 1 mês. Você tirou 60 batalhões atendidos pela rota, que ia passar 1 vez no dia. Ou seja, quando a gente fala rota, fala BOPE, o pessoal acha que é um exército. E não é, cara. É uma tropa pequenininha que vai de vez em quando e atua muito pontual. Então, lá em São Paulo, existe uma coordenadoria operacional, existe a inteligência do choque da rota, que eles vão definindo algumas áreas para a rota ir de vez em quando. Isso quando não é operação foco. Operação com alvo. O Ministério Público recebe uma informação, trabalha, chega no alvo, vamos usar a rota para ir pegar. Aí vai alvo, ou seja, você não patrulha. Então, a diferença para te responder de rota e BOPE é o seguinte: a rota hoje, se hoje você for em São Paulo agora e não tiver nenhum alvo, não tem alvo, você vai entrar no batalhão, nesse horário aqui, ó, noturna. Vai estar um tenente com 4 viaturas, ele escolheu no quadro um batalhão
E ele vai chegar pra tropa e falar assim, ó, nós vamos rodar o 16º Batalhão hoje. Boa sorte, vamos produzir, galera. Vai as viaturas, vai todo pro 16º Batalhão. As 5 viaturas. O que eles vão fazer? Patrulhar. E aí lá dentro, o que a gente tinha? A gente tinha os tarados, né? Que tarado? O tarado pelo caráter geral. O que é o caráter geral? É o carro roubado ou furtado. O tarado pelo caráter geral, o que ele faz? Ele roda a avenida perto de onde tem desmanche. Ele tem foco. Não, eu sou tarado por roubo a banco. O que eu fico? Na região bancária. Porque eu quero trombar roubo a banco. Não, eu gosto de tráfico. Eu entro pra dentro das comunidades e fico andando a pé lá dentro o tempo todo. Entrando de casa em casa. Eu fico vasculhando. Então, você quando comandava um pelotão, você sabia... lá em São Paulo, a área do 8º Batalhão, cheio de desmanche. Você falava assim, mano, aqui é cara de geral, velho. Hoje é dia de cara de geral. Vamos ficar nas avenidas onde os carros roubados passam. Entendeu? Lá é separado da rota um negócio chamado COIGAT. O que é o COIGAT lá em São Paulo?